Ele a deixou sozinha na hora do parto. 3 anos depois, um olhar para as gêmeas no parque destruiu tudo o que ele achava que sabia. O corredor do hospital cheirava a antisséptico e desespero. Um cheiro forte e frio, que parecia apertar o peito da Ana a cada respiração. As luzes fluorescentes no teto eram fortes demais, sem piedade, mostrando cada tremor nas mãos dela, enquanto se apoiava na parede gelada, tentando se equilibrar. A pasta com os exames ela apertava contra o peito, as bordas já amassadas, de tanto abrir e fechar enquanto esperava. Miguel Rocha estava a poucos passos, celular na mão, postura rígida distante. Ele parecia exatamente como sempre ficava nas horas difíceis, controlado, composto, intocável, o cabelo castanho penteado perfeitamente, o casaco caro caindo certinho nos ombros, como se tivesse entrado ali por engano. E não porque a mulher que carregava os filhos dele estava prestes a parir. Eu não tô pronto, ele disse por fim. As palavras saíram calmas, medidas, sem maldade, e isso doía ainda mais. Ele nem olhou para Ana quando falou, o olhar perdido em algum ponto além dela, como se encará-la de frente exigisse uma sinceridade que ele já não queria dar. Ana sentiu o mundo encolher, até sobrar só o som do próprio coração batendo. Ela já tinha imaginado 1000 versões desse momento, mas nunca essa. Não essa dispensa quieta, esse tom que falava de incômodo. Em vez de medo, tô com medo, ela sussurrou, a voz quase sumindo, no meio do bip distante dos aparelhos, e dos passos abafados das enfermeiras. Miguel soltou o ar devagar, como se as palavras dela pesassem, mas não mudassem nada. Eu também, ele respondeu. Por isso que eu vou embora. A certeza na voz dele arrancou a última esperança frágil, que ela ainda tentava segurar. Ela esperou ele amolecer, dar um passo para perto, dizer qualquer coisa, que transformasse aquelas palavras em algo menos cruel, mas ele já estava virando as costas. Uma dor aguda apertou a lombar dela, mais forte que antes, roubando o ar dos pulmões. Ana apoiou a palma na parede, a visão embaçando, enquanto a realidade daquele instante desabava inteira em cima dela. Isso estava acontecendo agora. Sozinha. Miguel, ela chamou, o nome saindo quebrado, enquanto outra onda de dor atravessava o corpo. Ele parou por um segundo, os ombros tensos, e por um instante ela achou que ele ia virar, mas ele se endireitou, como se estivesse se preparando para algo invisível. Eu não consigo fazer isso, disse baixinho, mais para si mesmo do que para ela, e foi embora. Ana viu as costas dele sumirem pelo corredor, cada passo levando ele mais longe dela e da vida que eles deveriam enfrentar juntos. O som dos sapatos dele foi ficando fraco, engolido pelo vazio estéril do hospital, até sobrar só silêncio e dor. Uma enfermeira chegou logo depois, preocupação no rosto, ao ver a palidez da Ana. Tá sozinha? Perguntou com carinho. Ana assentiu sem conseguir falar, lágrimas escorrendo quietas, enquanto outra contração a obrigava a se curvar para frente. Sim, conseguiu dizer por fim. Tô sozinha. Enquanto a enfermeira a levava pro centro obstétrico, Ana sentiu algo dentro dela mudar, endurecer, como se uma linha tivesse sido cruzada, e nunca mais pudesse voltar atrás. O que viesse depois, qualquer dor que esperasse, ela entendeu uma coisa com clareza devastadora, ia enfrentar tudo sem ele, e a escolha que ele fez naquele corredor ia ecoar muito além daquela noite, muito depois dos choros dos bebês encherem a sala, onde ele deveria estar ao lado dela. O tempo perdeu o sentido. Assim que Ana entrou na sala de parto, o relógio na parede avançava, mas ela já não sabia se eram minutos ou horas passando. A dor vinha em ondas, que a deixavam tremendo, agarrando as bordas da maca, focando na voz firme da médica e da enfermeira que ficava perto, dando instruções calmas e palavras de apoio rápidas. Mesmo assim, entre as contrações, o vazio do lado dela parecia gritar mais alto que tudo. O lugar onde Miguel deveria estar se destacava com crueldade. Ela pariu sem segurar a mão de ninguém. Cada onda de dor trazia não só o esforço físico, mas a percepção afiada de que não tinha ninguém ali para testemunhar aquele momento com ela, ninguém para sussurrar força ou enxugar as lágrimas. Ela mordeu o lábio para não gritar de raiva, se recusando a deixar a força quebrar agora. Se tinha que fazer isso sozinha, ia fazer de pé, não implorando. Quando o primeiro choro encheu a sala,
cru e agudo. O fôlego da Ana travou no peito de dor. Logo em seguida veio o segundo choro, quase no mesmo instante. Tão forte, tão vivo. O som quebrou algo dentro dela, liberando lágrimas que ela não conseguia mais segurar. As médicas se mexeram rápido, vozes se sobrepondo. A sala de repente cheia de movimento e vida. Duas meninas, alguém disse, sorrindo suave. Poucos segundos depois, elas foram colocadas no peito dela. Pequenas, quentes, impossivelmente reais. Dois rostinhos iguais. Sobrancelhas franzidas. Cabelinhos castanhos úmidos colados na cabeça. Olhos azuis piscando incertos contra a luz. Ana olhou para ela sem acreditar, mãos tremendo, enquanto envolvia com cuidado os corpinhos frágeis. Lavínia sussurrou para a primeira, a voz falhando. Depois olhou para a segunda, tão perfeita, tão vulnerável. Manuela. Os nomes caíram na sala, como uma promessa. Naquele instante, a dor ficou em segundo plano, substituída por uma consciência profunda, dolorida, de responsabilidade. Aquelas duas vidas dependiam inteiramente dela agora. Não de promessas, não de esperanças que alguém voltasse. Delas. Mais tarde, quando a sala ficou quieta, e a equipe se afastou, Ana ficou sozinha com as filhas dormindo no peito, a respiraçãozinha quente contra a pele dela. O cansaço pesava muito no corpo, mas a mente se recusava a descansar. Ela pensava no corredor, nas costas do Miguel indo embora, na versão da vida que acabou. Antes mesmo de começar, uma enfermeira voltou para conferir. Sorriu com carinho. Tem alguém vindo te ver? Perguntou, ajeitando os lençóis. Ana hesitou, depois balançou a cabeça. Não. O rosto da enfermeira suavizou, e ela apertou o braço da Ana de leve. Antes de sair, o gesto simples quase a destruiu. Naquela noite, enquanto o hospital dormia, Ana ficou acordada, ouvindo os sons suaves da respiração das filhas. Estudava os rostinhos na luz fraca, gravando cada detalhe, cada movimento pequeno, como se o mundo pudesse levar elas. Se ela tirasse os olhos por muito tempo, o medo entrava quieto, sussurrando perguntas que ela ainda não sabia responder. Como ia dar conta? Como ia sustentar duas crianças sozinha? E se o cansaço virasse demais? Ela afastava esses pensamentos e se aproximava mais, dando um beijo leve em cada testinha. Tô aqui, sussurrou. Eu não vou embora. As palavras não eram para ninguém. Eram para ela mesma. De manhã, o medo ainda estava lá, mas veio acompanhado de algo mais forte. Determinação. Ana assinou os papéis sozinha. Preencheu as certidões de nascimento com mãos firmes, e deixou o nome do pai em branco sem hesitar. Parecia menos uma falta, e mais um limite. Enquanto o sol nascia pela janela do hospital, Ana segurou Lavínia e Manuela perto, e entendeu que a vida dela tinha mudado para sempre. Ela foi abandonada, no momento em que mais precisava de apoio, mas também descobriu uma força que nem sabia que tinha. O que quer que esperasse lá fora, além daquelas portas, ela ia enfrentar, com duas mãozinhas envolvendo o coração dela, e isso ia ser o suficiente para mantê-la de pé. Os primeiros anos passaram num borrão de cansaço e determinação quieta, marcados por noites sem dormir, e manhãs que começavam antes do sol nascer. Ana aprendeu rápido que o tempo não era mais dela. Ele se dividia em mamadeiras, trocas de fralda, consultas médicas, e o malabarismo constante entre ganhar o suficiente para sobreviver e estar presente o bastante para se sentir gente. Alguns dias pareciam não acabar nunca, esticando-se dolorosamente, enquanto outros sumiam, antes que ela percebesse que tinham começado. Lavínia e Manuela cresciam lado a lado, idênticas na aparência, mas aos poucos mostrando diferenças que só uma mãe consegue ver. Lavínia era cautelosa, observava o mundo antes de entrar nele, a mãozinha muitas vezes repousando na manga da mãe, como se precisasse se ancorar. Manuela era mais ousada, rápida para rir, rápida para chorar. Corria para frente sem medo, confiando que alguém ia segurar se caísse. Ver elas criarem seus próprios jeitos dava para Ana momentos de alegria quieta, que suavizavam até os dias mais duros. O dinheiro sempre foi curto. Ana voltou ao trabalho mais cedo do que queria, deixando as meninas na creche, com um nó no peito que nunca soltava de vez. Aprendeu a calcular cada real, a esticar a comida, a consertar roupa em vez de comprar nova. Orgulho virou luxo que ela não podia pagar, mas dignidade continuou inegociável.
Ela se recusava a pedir ajuda pro Miguel, não por raiva, mas porque abrir aquela porta de novo parecia entregar uma força, pela qual lutou demais para conquistar. Tinha noites em que as duas choravam ao mesmo tempo, vozes se misturando em desespero, e Ana sentia que ia se desfazer. Sentava no chão entre os berços, balançando uma com o pé, enquanto segurava a outra no colo, sussurrando palavras de conforto, que nem tinha certeza se acreditava ainda. Nesses momentos, permitia sentir o peso do que tinham tirado dela, a solidão das escolhas feitas sem ela. Depois respirava fundo, se levantava, e continuava, porque parar nunca foi opção. Conforme as meninas cresciam, as perguntas começaram a aparecer naturalmente, inocentes no começo, depois cada vez mais curiosas. Elas notavam outras crianças no parquinho, com pais que empurravam balanço, ou carregavam nos ombros. Notavam livros de história, que terminavam com famílias diferentes da delas. Numa tarde, enquanto Ana colocava elas no cadeirão do carro, Lavínia perguntou baixinho: "Por que sempre é só você?" Ana parou, escolhendo as palavras com cuidado. "Porque eu amo vocês o suficiente por 2 pais", disse com carinho. Manuela pareceu satisfeita, já distraída com alguma coisa pela janela. Lavínia assentiu devagar, guardando a resposta, como se sentisse que tinha mais por trás, mas confiando que a mãe não ia deixar ela cair. Ana nunca falou mal do Miguel. Não queria que a infância delas fosse moldada por ressentimento. Quando perguntavam do pai, contava a verdade sem crueldade. Ele teve medo. Não conseguiu ficar. Não foi por causa delas. Essa diferença importava para ela, mais do que tudo. À noite, quando o apartamento ficava quieto, e as meninas dormiam enroscadas nas caminhas, Ana permitia momentos de reflexão, que nunca se dava durante o dia. Pensava na vida que imaginou um dia, no homem que foi embora, quando ela mais precisava dele. Às vezes a raiva subia, afiado e repentino, mas na maioria das vezes era tristeza, um luto quieto pelo que poderia ter sido. Deixava esses sentimentos existirem, sem alimentá-los, entendendo que segurar demais só ia roubar a energia que precisava para seguir em frente. Quando Lavínia e Manuela fizeram 3 anos, eram fortes, curiosas e falantes sem parar, enchendo o apartamento de risadas que ecoavam nas paredes. Ana olhava elas correndo pelo parquinho perto do prédio, rostinhos iguais iluminados de alegria, e sentia um orgulho feroz crescer no peito. Ela tinha feito isso, não perfeitamente, não facilmente, mas com verdade. A ausência do Miguel já não definia a vida delas, mesmo que a sombra dele ainda rondasse as bordas dos pensamentos dela. Ana acreditava cada vez mais que tinha feito a escolha certa, ao focar na sobrevivência, em vez de confronto. O que quer que o futuro trouxesse, ela estava preparada para enfrentar, nos próprios termos. Ela não sabia que o equilíbrio frágil que construiu com tanto cuidado estava prestes a ser testado. Nem que o passado que aprendeu a viver sem, logo ia voltar ao mundo dela, obrigando-a a encarar uma verdade que nunca pretendia revelar. A tarde era comum em tudo que importava. O parque da cidade estava vivo, com sons conhecidos. Crianças rindo, folhas balançando na brisa leve, o ronco distante do trânsito, amolecido pelas árvores e pelo espaço. Ana sentava num banco perto do parquinho, a bolsa no chão, olhando Lavínia e Manuela correndo uma atrás da outra na grama. A risada delas vinha fácil agora, sem guarda brilhante, e ela permitia relaxar, no ritmo daquele momento. Não viu ele de primeira. Miguel Rocha estava a poucos passos, celular no ouvido, atenção dividida entre a ligação e o caminho à frente. Tinha escolhido o parque de propósito, achando que ia clarear a cabeça, antes da próxima reunião, ganhar um momento de ar, antes de voltar para os escritórios de vidro e conversas controladas. Estava no meio de uma frase, quando algo no canto do olho o fez parar. 2 menininhas passaram correndo, movimentos sincronizados sem esforço, vozes se misturando. Ele franziu a testa de leve, o olhar seguindo elas por instinto, e aí o ar travou na garganta. Eram idênticas, não só parecidas, mas imagens no espelho, cabelo castanho pulando em cachinhos desiguais, narizinhos pequenos, os mesmos olhos azuis vivos que ele via toda manhã no espelho. O celular escorregou um pouco na mão, enquanto a ficha caía com força, afiado o suficiente para ele esquecer
A pessoa do outro lado da linha. Miguel, a voz falou pelo alto-falante. Ele nem respondeu. Desligou a chamada sem perceber, e ficou parado, olhando as meninas, enquanto elas corriam de volta para a mulher sentada no banco. Ana levantou o olhar exatamente naquele instante. O reconhecimento bateu nos dois ao mesmo tempo, imediato e devastador. O corpo dela ficou tenso, todo instinto gritando para juntar as filhas e ir embora. Mas já era tarde. Os olhos do Miguel estavam cravados nela, descrença lavando o rosto, enquanto memória colidia violentamente com o presente. Por alguns segundos, nenhum dos dois se mexeu. Miguel deu um passo lento para frente, depois outro, como se tivesse medo que a imagem sumisse. Se chegasse rápido demais, Ana disse, a voz incerta de um jeito que nunca tinha sido antes. Ela se levantou devagar, se colocando entre ele e as meninas, sem deixar o movimento óbvio. Miguel respondeu, calma, mas em guarda. O olhar dele caiu nas gêmeas na hora, o peito apertando, enquanto a verdade se montava pedaço por pedaço. A idade batia com precisão cruel. A semelhança, a coincidência impossível, que não era coincidência nenhuma. Quantos anos elas têm? Perguntou, embora a voz já mostrasse que sabia a resposta. 3, disse Ana firme. Miguel sentiu o chão mexer debaixo dele. Então, ele não conseguiu terminar. Ana encontrou os olhos dele, expressão estável, resignada, cansada de um jeito que falava de anos, não de dias. São suas. As palavras caíram com certeza quieta, mais pesadas que qualquer acusação poderia ser. Miguel abriu a boca, fechou de novo, procurando algo para dizer, que fizesse sentido naquele momento. Nada veio. Lavínia e Manuela tinham parado de correr, olhando a conversa com curiosidade aberta. Manuela inclinou a cabeça de leve, estudando Miguel com interesse, enquanto Lavínia ficou mais perto da mãe, mãozinhas escorregando instintivamente para a mão da Ana. Mãe, quem é ele? Perguntou Manuela. Ana respirou devagar. Alguém que eu conheci antes, disse com cuidado. O coração do Miguel torceu de dor, com a distância daquelas palavras. Alguém. Não pai. Não família. Só um pedaço do passado. Você não me contou, disse ele por fim. Voz baixa, tensa. O olhar da Ana não suavizou. Você não ficou, respondeu. A simplicidade da resposta deixou ele sem defesa. Ele olhou para as meninas de novo. De verdade dessa vez. E sentiu o peso de 3 anos cair em cima dele de uma vez. Primeiras palavras que perdeu. Primeiros passos. Noites sem dormir, que moldaram a vida de outra pessoa. Sem ele. Preciso conversar com você, disse. Por favor. Ana hesitou. Olhou para as meninas, que já tinham perdido o interesse, e puxavam as mãos dela, pedindo para brincar de novo. Ela se abaixou no nível delas, afastando o cabelo dos rostinhos. Podem ir, disse com carinho. Fiquem onde eu vejo vocês. As meninas saíram correndo, a risada voltando. Como se nada no mundo tivesse mudado. Ana se endireitou e encarou Miguel. Pode falar, disse, mas não espere perdão. E não espere explicações que facilitem isso para você. Miguel assentiu devagar, humilhado de um jeito que nunca tinha sentido antes. Eu errei, disse baixinho. Em tudo. Ana estudou ele por um longo momento, vendo não o homem que foi embora, mas alguém abalado por consequências que não conseguia mais evitar. Errar não desfaz o que aconteceu, disse ela, e não te dá direitos que você não conquistou. Eu sei, respondeu ele, mas eu quero tentar. Ela olhou além dele, para onde Lavínia e Manuela estavam sentadas juntas na grama, sussurrando e rindo, como se o mundo fosse simples e seguro. A voz dela saiu calma, mas firme. Se você entrar na vida delas, disse, entra com cuidado, devagar, e se eu perceber o menor sinal de que você vai machucar elas indo embora de novo, não vou hesitar em sumir. Miguel engoliu em seco. Eu não vou embora, disse. Ana não respondeu. Virou e chamou as filhas de volta, pegando as mãozinhas delas, enquanto se aproximavam, o corpo fechando em volta delas, de forma protetora. Miguel viu as 3 irem embora juntas, o peso do que perdeu, se instalando fundo no peito. Pela primeira vez na vida, poder não significava nada, só o tempo significava, e ele já tinha desperdiçado demais, os dias depois do encontro no parque. Se desenrolaram numa lentidão inquietante, como se o tempo tivesse ficado cauteloso, sem querer correr, e arriscar quebrar algo frágil,
Para Ana, o encontro reabriu feridas, que ela passou anos fechando com cuidado, não esquecendo, mas construindo uma vida forte o suficiente para carregá-las. Agora essas feridas doíam de novo, não afiadas, mas persistentes, lembrando que o passado nunca tinha ficado realmente para trás. Miguel não ligou logo. Essa contenção surpreendeu ela, mais que qualquer pedido de desculpas dramático. Ela esperava impaciência e exigências, talvez até ameaças disfarçadas de preocupação. Em vez disso veio silêncio, não ausência, mas espera. Quando ele finalmente se manifestou, foi com uma mensagem curta, perguntando se podiam conversar, acrescentando que, se a resposta fosse não, ele respeitaria. Ana leu a mensagem várias vezes. Antes de responder, aceitou encontrar. Mas só em terreno neutro, e sem as meninas presentes. Precisava ver quem ele era agora, sem a presença delas amolecer a determinação, ou complicar o julgamento. Eles se encontraram num café tranquilo, não longe do parque. Miguel chegou cedo, e se levantou quando ela entrou, parando no meio do gesto, como se não soubesse mais quais boas maneiras ainda valiam. Ele parecia diferente para ela agora, não na aparência, mas na postura. A certeza que sempre o definiu tinha sumido, substituída por algo mais hesitante, mais humano. Eu penso naquele dia toda noite desde que vi elas, disse ele, depois que sentaram no hospital no que eu fiz. Ana escutou sem interromper, mãos envolvendo a xícara, se ancorando no calor. Pensar não é o mesmo que entender, respondeu calma. Eu sei, disse Miguel. Eu não só te deixei, eu deixei elas, antes mesmo de existirem como pessoas para mim. E me convenci que era necessário. Necessário para quem? Perguntou Ana. Miguel baixou o olhar por um instante. Para mim. A honestidade pegou ela de surpresa. Não apagou o estrago, mas tirou a defesa, contra a qual ela tinha se preparado. Eles falaram por muito tempo, rodeando a verdade com cuidado. Em vez de atacar, Miguel não se justificou. Admitiu medo, orgulho, e a crença de que ir embora era mais fácil que ficar e falhar. Ana contou como foram aqueles primeiros anos, não para castigar ele, mas para estabelecer a realidade. Descreveu noites sem dormir, momentos de pânico, o cálculo constante da sobrevivência. Não dramatizou, não precisava. Quando terminou, Miguel ficou em silêncio, maxilar apertado, olhos fixos na mesa entre eles. Não posso desfazer nada disso, disse baixinho, mas quero ser responsável por isso. Responsabilidade não é sentimento, disse Ana. É consistência. Tô preparado para isso, respondeu ele. Pelo tempo que for preciso. Ela estudou ele de perto, procurando rachaduras e impaciência, sinais de que essa determinação ia sumir quando o peso ficasse pesado demais. O que viu foi incerteza junto com vontade. Uma combinação que assustava mais que arrogância. Discutiram limites claros. Ele não ia se apresentar como pai. Ainda não. Ia seguir o ritmo dela em toda a interação. Sem presentes para impressionar. Sem aparições repentinas. Sem promessas que não pudesse cumprir. Miguel aceitou tudo sem hesitar, mesmo quando as condições machucavam o orgulho dele. Não tô pedindo para você confiar em mim, disse ele. Tô pedindo para você me observar. Quando Ana saiu do café, não sentiu alívio. Só a consciência pesada de que algo irreversível tinha começado. Em casa, Lavínia e Manuela a receberam com animação, mostrando desenhos que fizeram, puxando ela para a mesa, com a urgência que só criança tem. O mundo delas continuou igual, e essa estabilidade a ancorou. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Ana sentou sozinha no apartamento quieto, e permitiu reconhecer uma verdade, que resistiu o dia inteiro. Miguel não era mais só memória, era uma variável, e variáveis trazem risco. Do outro lado da cidade, Miguel ficou no apartamento escuro, olhando uma foto que tirou escondido no parque dias antes. Duas menininhas pegando no meio da risada, sem saber da tempestade que a existência delas criou. Ele sentiu luto pelos anos perdidos, e medo pelos anos à frente, sabendo que nenhum dos dois podia ser controlado, como ele controlava tudo antes. Naquela noite, o sono veio devagar para os dois. O passado tinha encontrado o caminho de volta, não para ser revivido, mas para ser respondido. E nenhum dos dois sabia ainda qual seria o preço dessa resposta.
A primeira vez que Miguel teve permissão de ver as meninas de novo, foi sob condições tão precisas, que pareciam quase cerimonial. Ana escolheu uma manhã de dia útil, num café tranquilo com cantinho de brincar, lugar que Lavínia e Manuela já conheciam, e se sentiam à vontade. Não ia ter surpresa, nem demora, nem tentativa de redefinir papéis. Miguel foi avisado para chegar 10 minutos atrasado. Para as meninas já estarem acomodadas, já seguras na rotina, antes dele entrar nela. Ele seguiu cada instrução direitinho. Quando entrou, a visão delas bateu mais forte que no parque. Lavínia e Manuela sentavam numa mesinha pequena, colorindo com seriedade, cabeças inclinadas no mesmo ângulo, linguinhas aparecendo de leve na concentração. Ana sentava perto, observando com a vigilância calma, de quem aprendeu a nunca relaxar totalmente. Miguel parou a poucos passos, sem saber onde se colocar, numa cena que parecia íntima e fechada, mesmo tendo sido convidado para entrar. Ana se levantou e chegou perto dele em silêncio. Lembra, disse baixinho, você é um amigo, nada mais. Ele assentiu. Entendi. Eles chegaram na mesa juntos. As meninas olharam para cima quase ao mesmo tempo, curiosidade acendendo nos rostos. Manuela sorriu na hora, aberta e sem medo. Enquanto Lavínia estudou ele com mais cuidado, olhos afiados apesar da idade. Esse é o Miguel, disse Ana simplesmente. Ele quis dar um oi. Miguel se abaixou no nível delas. Cuidado para não invadir o espaço. Oi, disse com carinho. Que desenhos lindos. Manuela abriu um sorriso enorme. O meu é um gato, anunciou orgulhosa. E o meu é uma casa, completou Lavínia, observando a reação dele com atenção. Os dois são incríveis, disse Miguel. E falou com sinceridade, que surpreendeu até ele mesmo. A conversa ficou simples. Cores, bichos. Que tipo de suco elas gostam? Miguel deixou as meninas guiarem, resistindo todo o instinto de direcionar, ensinar ou impressionar. Quando Manuela perguntou se ele podia colorir também, ele olhou instintivamente para Ana, que deu um aceno pequeno. Ele sentou desajeitado na cadeirinha minúscula, giz de cera nas mãos acostumadas a contratos. E seguiu as instruções delas, sem reclamar. Ana observava tudo, notou como ele escutava sem interromper, como ria baixo em vez de alto, como aceitava a correção. Quando Lavínia disse que ele estava saindo da linha, sobretudo notou o que ele fazia. Quando as meninas perderam o interesse e voltaram uma para outra, ele não exigiu atenção, simplesmente ficou. Quando a visita terminou, Miguel se levantou na hora, entendendo o sinal sem precisar de aviso. Obrigado por me deixar vir, disse para Ana, não para as meninas, respeitando o limite que ela traçou. Tchau, Miguel, disse Manuela animada. Lavínia hesitou, depois deu um tchau mais quietinho. Miguel saiu sem olhar para trás. Nas semanas seguintes, as visitas continuaram. Sempre curtas, sempre estruturadas. Às vezes no café, às vezes no parque. Às vezes ele só caminhava do lado, enquanto Ana empurrava o carrinho, escutando mais que falando. Miguel reorganiza toda a vida em torno desses momentos, recusando reuniões, remarcando voos, absorvendo irritação de colegas, que não entendiam, porque o acesso a ele tinha virado condicional. À noite ficava acordado, repassando detalhes pequenos, o jeito que Lavínia estendia a mão para Ana quando ficava insegura, o jeito que Manuela ria sem hesitar, o jeito que as duas olhavam para ele de vez em quando, como se catalogassem devagar a presença dele, decidindo onde ele se encaixava. Ana, enquanto isso, lutava com outro tipo de cansaço. Permitir que Miguel entrasse na vida delas exigia alerta constante, prontidão para intervir. Se algo parecesse errado, ela media a consistência dele, dia a dia, semana a semana, se preparando para o momento em que ele pudesse falhar. Cada reunião cancelada que ele mencionava, cada vez que chegava exatamente no horário prometido, ia lascando a certeza que ela construiu de fazer tudo sozinha. Numa noite, depois que as meninas dormiram, Ana sentou na mesa da cozinha, olhando pro nada, mãos envolvendo uma caneca que já tinha esfriado faz tempo. Ela percebeu que o medo que apertava o peito não era mais sobre ele ir embora, era sobre ele ficar, porque se Miguel ficasse de verdade, a história que ela contou para si mesma por 3 anos teria que mudar. A história onde ela sobreviveu, porque não teve escolha. A história onde força significava isolamento. Do outro lado da cidade, Miguel ficou no escritório,
muito depois que todo mundo foi embora. Olhando as luzes lá embaixo, pela primeira vez na vida, sucesso parecia irrelevante, perto do triunfo quieto, de ser permitido existir na órbita das filhas dele. Ele sabia que estava sendo testado, não com agressividade, mas com paciência, e acolhia isso. Confiança, ele estava aprendendo. Não era dada em gestos grandiosos, era construída em momentos comuns, repetidos até virarem inegáveis. E os dois sentiam, com partes iguais de esperança e medo, que a parte mais difícil ainda estava por vir. O ritmo frágil que construíram foi testado de um jeito que nenhum dos dois podia prever, não por raiva nem ausência, mas por medo. Aconteceu numa noite que começou como qualquer outra, com Lavínia e Manuela, espalhadas no chão da sala, rodeadas de brinquedos, discutindo baixinho, de quem era a vez de escolher a historinha de dormir. Ana ia e voltava entre a cozinha e o sofá, arrumando sem prestar muita atenção, pensamentos vagando, pro alívio quieto, que tinha entrado devagar na vida dela, junto com a presença constante do Miguel. O telefone tocou alto, cortando o barulho normal do apartamento. O estômago da Ana apertou, antes mesmo de atender. A voz do outro lado era da professora da creche, calma mas tensa, explicando que Manuela tinha tido febre alta de repente, e estava com dificuldade para respirar direito. Já tinham chamado ambulância por precaução. Ana sentiu o mundo girar, enquanto pegava o casaco, mãos tremendo tanto, que quase deixou o telefone cair. Ligou pro Miguel sem pensar. Ele atendeu no primeiro toque. Tô indo, disse antes que ela terminasse a frase. Quando Ana chegou no hospital, Miguel já estava lá, parado perto da entrada, rosto pálido, a compostura rachada de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Ele não perguntou nada, não exigiu explicações, só seguiu ela, presença firme e silenciosa, como se o instinto tivesse finalmente substituído a hesitação. Manuela foi internada para observação, o corpinho pequeno dominado pela cama do hospital. Lavínia agarrada forte do lado da Ana, olhos arregalados e apavorados. A médica explicou que era infecção viral grave, assustadora mas controlável, e que Manuela ia melhorar, com tratamento e monitoramento. As palavras passaram por Ana, sem registrar de verdade. O foco travado no sobe e desce do peito da filha. Miguel ficou a alguns passos no começo, sem saber o lugar dele, até que Lavínia estendeu a mão, e pegou a dele sem olhar. O gesto foi pequeno, quase inconsciente, mas caiu com força esmagadora. Ele apertou a mãozinha dela de leve, com medo de que pressão demais pudesse quebrar algo sagrado. As horas passaram devagar. Ana não percebeu que tremia, até Miguel colocar o casaco dele nos ombros dela, sem perguntar, ancorando ela com o peso simples do tecido e do calor. Quando finalmente olhou para ele, de verdade, viu o medo espelhado nos olhos dele, cru e sem filtro. Não medo de perder controle, medo de perder. Naquela noite, Manuela dormiu sob o olhar atento das máquinas. Lavínia se enroscou numa poltrona do lado da cama, recusando sair da irmã. Miguel ficou acordado, andando quieto, saindo só uma vez para fazer uma ligação, que durou menos de 1 minuto. Quando voltou, o celular estava desligado de vez. Na manhã seguinte, a febre da Manuela baixou. O alívio veio numa onda, que deixou Ana fraca, joelhos tremendo, enquanto se apoiava na parede do lado de fora do quarto. Miguel soltou o ar devagar, mão pressionada no rosto, emoção rompendo a contenção, que manteve por meses. Tive muito medo, admitiu baixinho, sem olhar para Ana. Eu também, respondeu ela. A diferença foi que dessa vez, ela não estava sozinha. Nos dias que vieram, algo mudou entre eles. Não de forma dramática, não com declarações, mas com certeza. Lavínia começou a falar do Miguel abertamente, perguntando quando ele ia voltar, corrigindo menos quando quase chamava ele de outro jeito. Manuela, já recuperada, insistia em mostrar os brinquedos favoritos para ele, a risada voltando, como se o medo nunca tivesse tocado nela. Ana observava tudo com emoção conflituosa, gratidão misturada com medo, confiança brigando com memória. Sabia que essa proximidade podia ser tirada tão fácil quanto veio, e o pensamento daquela perda parecia insuportável. Numa noite, depois que as meninas dormiram, Ana encarou a verdade, que não dava mais para evitar. Se você entrar na vida delas, disse baixinho,
sentada do outro lado da mesa da cozinha. Entra até o fim. Não vou deixar elas se apegarem. Há alguém que pode sumir de novo. Miguel não hesitou. Não vou, disse. Não agora. Nem nunca. Ela estudou o rosto dele, procurando certeza forte o suficiente para aguentar o tempo. O que viu não foi perfeição, mas determinação afiada por medo e amor que ele nunca tinha conhecido antes. Não preciso que você seja perfeito, disse ela por fim. Preciso que você esteja presente. Eu consigo, respondeu ele. E pela primeira vez, Ana permitiu acreditar que o maior perigo não era mais ser abandonada, mas se permitir esperar. O final não chegou com aplausos nem gestos grandiosos. Chegou quieto, construído de manhãs que pareciam comuns e noites que não carregavam mais medo. Chegou na forma de hábitos, rotinas, escolhas repetidas tantas vezes, que pararam de parecer esforço e começaram a parecer verdade. Miguel se aproximou sem nunca anunciar. No começo eram coisas pequenas. Deixava a escova de dentes no apartamento da Ana, para noites em que as meninas pegavam no sono nele, e parecia errado ir embora. Depois veio roupa extra, um par de tênis na porta, espaço no armário, que não parecia mais temporário. Ele nunca sumiu, nunca tomou posse, mas Ana notava como ele se encaixava naturalmente na vida que ela construiu sem ele. Lavínia e Manuela notaram também. Pararam de perguntar quando Miguel ia chegar, e começaram a assumir que ele estaria lá. Corriam para a porta quando ouviam os passos dele no corredor, brigavam para ver quem segurava a mão dele. Lavínia começou a trazer as preocupações para ele, em momentos quietos, sussurrando medos que não dividia fácil, enquanto Manuela o puxava pro riso e barulho, insistindo que ele brincasse, mesmo quando estava cansado. Miguel aprendeu que amor não se anuncia. Exige atenção, paciência, humildade. Numa noite, enquanto montavam juntos um quebra-cabeça, que nunca parecia encaixar direito, Lavínia olhou para cima de repente e perguntou: "Você vai ficar?" A sala ficou parada. Miguel não respondeu na hora. Olhou para Ana, não pedindo permissão, mas por respeito ao peso daquele momento. Depois virou para Lavínia, voz firme, ancorada em certeza conquistada, não prometida. "Vou", disse. "Eu fico." Manuela bateu palminhas, satisfeita, enquanto Lavínia estudou o rosto dele com cuidado, antes de assentir uma vez, como se selasse um acordo. Ana sentiu algo dentro dela finalmente soltar. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas dormiram, Ana e Miguel sentaram na varanda, as luzes da cidade se estendendo infinitas lá embaixo. O ar estava fresco, quieto, cheio daquele tipo de paz que só vem depois que a tempestade passa. "Você mudou", disse Ana baixinho. "Você também", respondeu Miguel. "Você ficou mais forte do que eu jamais fui." Ela balançou a cabeça. "Eu fiquei forte porque precisei. E fiquei forte porque escolhi. Tarde demais no começo", disse ele. "Mas não tarde demais para ficar." Ana olhou para ele por muito tempo. Depois falou a verdade que carregava há anos. "Quando você foi embora, achei que a pior coisa que podia acontecer já tinha acontecido." "E agora?" perguntou ele. "Agora eu sei que a pior coisa teria sido nunca deixar você tentar de novo." Ele estendeu a mão devagar, dando tempo para ela recuar se precisasse. Ela não recuou. Meses depois, no mesmo parque onde tudo desmoronou, os quatro caminhavam juntos debaixo das árvores. Lavínia e Manuela corriam na frente, risadas ecoando pelo espaço aberto, virando a cada poucos passos, para ter certeza que os dois pais ainda estavam lá. Miguel observava elas com gratidão quieta e avassaladora. Não tinha conquistado esses momentos fácil. Pagou por eles com arrependimento, humildade e a disciplina de nunca mais sumir. Ana observava ele observando elas, e entendeu algo tão importante quanto: perdão não apagava o passado, mas permitia que o futuro existisse sem medo. Às vezes as pessoas vão embora quando têm medo, confundindo fuga com sobrevivência. E às vezes voltam mudadas o suficiente para ficar. Dessa vez ninguém foi embora. E a família que um dia foi quebrada ficou inteira. Não porque nunca tinha se partido, mas porque cada pedaço foi escolhido de novo, de propósito, todo santo dia.